Graça e paz. Irmãos, vamos dar início ao culto da manhã deste dia. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino do cantor cristão, Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sem orar, ao meio-dia e quando os sols da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sem orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sem orar. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sem orar. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós buscamos ao Senhor na oração e vigiamos, Senhor, a nossa conduta, o nosso viver, as nossas ações, as nossas reações, as nossas atitudes e os nossos feitos, para que não pequemos contra o Senhor. E se pecamos, confessamos o nosso pecado, não por obrigação, mas por arrependimento. Porque pecar é errar o alvo, é transgredir contra o Senhor, é pecar contra a santidade do Senhor. Então te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que pecamos contra o Senhor. Te pedimos perdão e misericórdia para conosco. Abençoa-nos, dirige os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas reações e as nossas atitudes. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hino 119 do cantor cristão, Fidelidade. Por meus delitos expirou Jesus, a vida e luz. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Oh, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. Eu hei de ter não fraca voz que trema ao confessar a quem com morte tão atroz minha alma quis salvar. Oh, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor.
pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando for do céu morar, louvá-lo em melhor. Oh, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. A igreja pode assentar-se. Queridos do Senhor, estamos diariamente postando versículos da palavra de Deus com essa nova maneira de alcançarmos pessoas. Nosso objetivo não é alcançarmos curtidas, viés. Nosso objetivo é que uma porção da palavra de Deus diária chegue às pessoas, porque muitas vezes, em detrimento de as muitas atividades e compromissos que as pessoas têm, pouco tempo para lerem a palavra de Deus. Se bem que há várias maneiras e várias formas, e tem a Bíblia até em áudio, que no carro dá para estar ouvindo, no trabalho dá para estar ouvindo, mas os dias eles são maus. E a Bíblia fala para remirmos o tempo. E uma porção da palavra de Deus, que é inspirada por Deus, pode fazer muito nas vidas das pessoas. Então nós estamos compartilhando nas mídias sociais, está também lá na nossa rádio web, www.radio7ibpc.com, isso mesmo, rádio 7 é o numeral 7, e tem tido um alcance bem maior, até na própria rádio tem tido um alcance de mais participações. Estamos chegando a 516 mil participações em a nossa rádio. Também na nossa página no YouTube, e até eu gostaria que você pudesse estar se inscrevendo lá, @7ibpc, @7ibpc. Nós temos 9 grupos aí, 3 do Brasil, temos na Ásia, temos nos Estados Unidos, temos na África, e as maiores visualizações que nós temos na Índia e no Paquistão. Uma tribo lá do Paquistão nunca havia ouvido um louvor. E é na média de 3 milhões de pessoas. E a nossa mensagem e o nosso culto chegou até uma missionária lá, que pediu para que nós estivéssemos colocando louvores, porque naquele lugar nunca haviam ouvido um louvor cantado a Deus. Então, no Paquistão nós temos muitas visualizações. Temos postado nos nossos cultos o resumo do nosso culto em português, inglês, espanhol e na língua, eu creio que é siríaca, né? Que é lá da Índia e também do Paquistão. Gostaríamos de estar colocando em mais línguas, mas nós temos ainda que aprendermos muito mais e vermos quais são os países que mais nos veem. Nosso desejo, como aqui nós falamos, é que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. É uma igreja de periferia,
Nós somos a 7ª Igreja Batista na cidade de Barueri. Estamos quase que na divisa da cidade de Jandira, mas nós estamos com o mesmo propósito desde que aqui chegamos, é de proclamarmos Jesus Cristo. Estamos em uma série de mensagens, ou em mais uma série de mensagens, com o título Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E hoje pela manhã, uma irmã que nos acompanha da cidade de Jacupiranga, lá no bairro da Água Parada, na zona rural, disse: pastor, o senhor não me enviou a 9ª mensagem. E aí disse a ela que tive que fazer uma viagem a Santa Catarina com esposa e filho, e aí nós não tivemos a oportunidade de estarmos gravando na quarta-feira. Quem trouxe a mensagem e a direção do culto lá na quarta-feira foi a irmã Maria Inês. Nós agradecemos em nome de Jesus pela bondosa gentileza e estar aqui à frente do culto na quarta-feira passada. Amados do Senhor Jesus Cristo, nosso texto áureo, o texto base desta série de mensagens Só o Senhor é Deus está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Nós estaremos falando na manhã deste dia, à noite, e se vida tivermos quarta-feira próxima, sobre a soberania da graça de Deus, que é um estoque infinito de favor imerecido. E para que nós tenhamos compreensão acerca desta mensagem, nós a dividimos em 3 pontos. Misericórdia que se renova a cada dia, perdão total e incondicional, graça e favor imerecido. Então, são 3 pontos, e como nós usamos do expediente bíblico de correlação na palavra, nós subdividimos esses 3 pontos em 3 mensagens. Na manhã, estaremos falando sobre a misericórdia que se renova. E falando em misericórdia, que é um estoque inesgotável, Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, 22 e 23. Vamos todos juntos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor Deus, conscientemente falando ao Senhor, na casa do Senhor, ao povo do Senhor, e ainda há aqueles que não te conhecem como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. E aqueles que ainda não tiveram o privilégio de serem revestidos com o teu Espírito Santo e serem templos do teu Santo Espírito, que possam, através da tua palavra, que é de poder, que é de amor,
que é de graça infinita e de grande misericórdia, possa alcançar-nos a todos. Eu oro no santo, eterno e glorioso nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, a soberania da graça de Deus sobre a misericórdia que se renova, ela não depende das circunstâncias. A misericórdia que se renova na soberania da graça de Deus não depende de circunstâncias. Vamos ver em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Romanos capítulo 9, 15 e 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amados, nós podemos ver que, se não fosse pelo amor, por intermédio do favor imerecido, que é graça, nós não teríamos essa fonte inesgotável, irrenovável, eterna, a cada dia das nossas vidas. O amados de Jesus Cristo não é por força e não é por violência, é pelo poder de Deus, porque Deus é absoluto. O seu poder, a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, o seu favor e o seu perdão é de vontade própria. É a quem ele quer. Está para todos. Mas nem todos querem. E não se dá aquilo que os outros não querem, porque não sabem valorar o preço da graça, o valor da graça, o peso que isso tem na vida, porque é um ato de bondade de Deus a mim, é um ato de bondade de Deus a ti, é um ato de bondade de Deus a nós todos os que fomos comprados com no precioso sangue de Jesus Cristo, em seu sacrifício na cruz do Calvário por intermédio da fé, porque cremos em Cristo. Recebemos perdão para os nossos pecados passado, presente e futuro. Tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. Passamos a sermos nova criatura. Vivemos em novidade de vida. Então nós recebemos de Deus este ato de bondade, este ato de amor e este ato de misericórdia. O apóstolo Paulo está falando de Deus falando a Moisés, que derrama da sua graça a quem ele quer. E como ele quer derramar sobre cada um daqueles que são agraciados por ele, mas não por méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo, conquistado na cruz do Calvário. Então, a graça nos alcança a cada dia, a misericórdia de Deus nos alcança a cada dia, independente das circunstâncias. E falando em circunstâncias, como nós estamos falando acerca de Deus mostrando a Moisés e ao povo e à nação que eles soubessem
que é um único Deus que tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a santidade, todo o amor, toda a misericórdia, todo o favor e todo o perdão, falamos acerca do profeta Jeremias no domingo próximo passado. E voltaremos a falar do profeta Jeremias, que entendeu e compreendeu de que ele, embora estivesse em circunstâncias desfavoráveis e extremas, ele ainda continuava confiando na graça e na misericórdia de Deus. Então, a realidade diante de Jeremias, segundo o texto bíblico em Jeremias 32, 2, 3 e 8, está cada vez pior. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Edequias, rei de Judá, o havia encerrado dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria estas cidades nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? 8. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da quadra e me disse: compra agora o meu campo, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra de Deus. O rei está inquirindo ele a profetizar ao rei aquilo que o rei queria ouvir. E não queria ouvir da boca do profeta, que era a boca de Deus, aquilo que o Senhor havia determinado. Por ser boca de Deus, profeta, que profetizava de Deus e não dava profetadas, que embora advertido pelo rei de Judá, permaneceu com o ônus do ofício do ungido de Deus em continuar cativo, preso, dentro de uma cisterna, mas não falar o que o outro queria ouvir, mas falar o que Deus o havia mandado. E nós, se você for a mensagem 7 da semana passada e 8, você vai ver que lá em Levítico fala acerca desta lei que dá a um membro da família a responsabilidade da compra, do resgate daquele que ficou pobre e que não tem mais nada para ficar com a propriedade. Ficar com uma propriedade que vai ficar 70 anos sem ter ninguém nela. Mas é uma palavra profética de que o povo voltaria do cativeiro. Então há algumas coisas que Deus fala pela boca dos seus profetas que não é querido por aqueles que gostariam de que fosse falado outra coisa, mas de que aquilo que o Senhor está dizendo acontecerá. E aquele que está incumbido de levar a palavra e a mensagem está dizendo a verdade, que é da verdade absoluta de Deus. Não é porque Jeremias estava naquela condição, preso por ser profeta, por estar falando que Deus queria que ele falasse, que Deus mandou que ele falasse, e foi preso por isso. Ele sabe de que
Deus está cuidando dele. Os amados de Jesus Cristo, Jeremias tinha certeza que, apesar do cenário, Deus estava com ele. Amados, a palavra de Deus ela é verdadeira e diz: estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Estar todos os dias é nos momentos bons, é nos momentos ruins. Nos momentos ruins, nós perguntamos: onde o Senhor está, Deus, que me deixou passar por isso? Deus está dizendo: estou com você. Eu nunca te deixarei. Eu nunca jamais te abandonarei. Então, apesar da situação, da condição, Deus se faz presente. Em Jeremias capítulo 20, versículo 11. Jeremias está preso no pátio do rei, na cisterna, mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. A palavra de Deus está nos dizendo: os que contenderem contigo, eles não prevalecerão. Ele vai procurar você, mas não vai achar. Eles vão receber a paga. Os que contenderem contigo. Jeremias está falando a mesma coisa aí, porque não se houverem sabiamente, sofrerão afronta perpétua. Não de Jeremias, não do homem, mas de Deus, que nos pesa na balança, assim como pesou o rei da Babilônia. Mene, Tekel, Mene, Ufarsim. Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Jeremias, ele está no ofício, Jeremias está na missão, Jeremias está pagando o preço por ser boca de Deus, por ser profeta de Deus, mas sabe de que Deus está com ele. E ele não teme o que possa fazer o homem. Amados de Jesus Cristo, Jeremias cria que diante do caos, a misericórdia de Deus o alcançaria. Jeremias capítulo 33, versículo 11. Jeremias 33, versículo 11. A voz de júbilo e de alegria é a voz do noivo. E a de noiva é a voz de que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Ó, amados de Jesus Cristo, um profeta de Deus, ele é avisado pelo próprio Deus das coisas ruins e das coisas boas, anunciando ao rei que eles iam para o cativeiro, e anunciando à nação que vai para o cativeiro que ainda vai ter festa, que ainda vai haver casamento, que ainda vai haver
lavoura, que ainda vai haver trabalho, que ainda vai haver dízimos, ofertas alçadas e as primícias. Mas como se pode fazer isso no cativeiro? Lá vocês vão pagar a conta. Porque vocês erraram contra Deus. Vocês não deram descanso para a terra. A terra ela vai descansar estes 70 anos pelo período dos tempos, dos 7 em 7 anos, vocês não terem deixado a terra descansar. Ela vai descansar, ela vai se renovar, mas a vida vai voltar e vocês vão voltar a se alegrar. Eles não cantavam, porque as suas harpas ficavam penduradas nos salgueiros e as pessoas pediam para que eles cantassem. Ali não tinha alegria. Mas o profeta está dizendo que a alegria vai voltar e que a misericórdia de Deus voltará a alcançar. E em segundo ponto aqui desta mensagem, que está dentro da soberania, da graça de Deus, uma coisa para que a gente entenda, amados, de Jesus Cristo. Deus não usa sobras. Deixa eu repetir isso. Deus não usa sobras. Quando Deus está falando aqui, é que essas coisas elas voltariam, que Ele ia restaurar a terra, e que aqueles que trazem oferta, para que não continuassem no erro de trazer para o templo as carniças. Que lá nos profetas menores Deus diz: já estou farto das vossas carniças, diz o Senhor dos Exércitos. Amados do Senhor Jesus Cristo, há 27 para 28 anos aqui nesta igreja, eu observo algumas coisas. Não me importa identificar as pessoas. As pessoas que ofertam os seus dízimos e as suas ofertas aqui no gasofilácio, algumas delas, ou na sua integralidade proporcional, é pouco, porque somos pouco abastados financeiramente, para que seja visto pela igreja no envelope recheado com notas pequenas. Para que os homens vejam o volume que está caindo no gasofilácio, o barulho que ele faz. Mas Deus está vendo se a sua oferta ela é primícia, se ela é integral ou se ela é o resto dos restos que você determinou dar para o Senhor. Algumas pessoas se preocupam em que os homens vejam. Mas esse povo foi para o cativeiro em virtude de não fazer a vontade de Deus. Então, aqui, amados de Jesus Cristo, em Provérbios capítulo 3, no versículo 9 e 10, que está tratando de que Deus não usa sobras, é que honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. O que é primícias? Aquilo que é primeiro. A primeira parte é de Deus. As outras, elas lhe pertencem e Deus fará prosperar a sua vida. A nação foi cativa porque começou a trazer para Deus as ovelhas coxas, mancas, cegas, quando que na realidade
para Deus se dar o melhor. E encherão fartamente os teus celeiros. Há pessoas que não prosperam, há pessoas que não saem da condição em que elas se encontram, porque elas retêm aquilo que não lhes pertence, que pertencem a Deus. E elas batem a lata a vida inteira. E o dinheiro que elas guardam, elas não gastarão. A vida é uma vida sem sentido. Porque para você ter e receber, é necessário dar. Dá e você será dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Aqui a promessa é de Deus. E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão os teus vinhos e os teus lagares. Prosperidade para aquele que é fiel. E é dentro da fidelidade, está lá em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jogando fora a tua prosperidade por ser mesquinho. Tem gente que diz, eu dou só isso, pronto e acabou. É problema seu. É você que está perdendo. Muitas outras coisas já poderiam ter sido feitas se você honrasse ao Senhor com as tuas primícias e com os teus bens. Mas você é seletivo. Isso eu dou, isso eu não dou. Tem pessoas que têm uma carreira eclesiológica local, aquilo e aquilo e aquilo sempre. E a vida da pessoa é aquilo e aquilo sempre. Não levanta, não prospera, não vai para frente. A pessoa não sai da condição em que se encontra e vai piorando a cada dia. Então, a cada amanhecer, Deus libera uma porção inédita do seu amor. Salmos 143, 8. Salmos 143, 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Amados de Jesus Cristo, você já imaginou se Deus procedesse da forma como você procede? Se Deus julgasse da forma como você julga? Se Deus retesse a misericórdia dele, assim como você retém as coisas que não te pertencem e pertencem a Deus? Salmos 90, 14. Se não for 14, é 4. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Você já imaginou se Deus fosse que nem você, que usasse as sobras, que restaria para você da graça dele? Você já imaginou se Deus tentasse enganar, assim como você tenta fazer com que os homens vejam o peso daquilo que você joga dentro do gasofilácio? Aparenta ser grande coisa quando na realidade você tem retido aquilo que não lhe pertence, que pertence a Deus. Mas Deus, ele renova a sua misericórdia a cada manhã. A cada manhã Deus renova a sua misericórdia. A cada amanhecer Deus libera uma porção da sua paciência, na sua longanimidade. Já imaginou se Deus se aborrecesse? O que já teria acontecido na nossa vida? A palavra de Deus nos mostra em Romanos, capítulo 15, versículo 5. Romanos, capítulo 15, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação
vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Deus da paciência. E eu posso dizer publicamente, como testemunho, para chegar até aqui, Deus foi muito paciente comigo. Muitas pessoas perderam há muito a paciência para comigo, mas as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a minha vida a cada manhã. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. A cada amanhecer, Deus libera uma porção da sua paciência. Não retarda o Senhor da sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O profeta está falando ao rei de que o juízo de Deus chegou. O rei está falando ao profeta: não é isso que eu quero ouvir. Não é isso que eu aceito. Eu determino que isso não aconteça. E a cidade sendo tomada e a nação sendo levada cativa. Eu não aceito. O juízo é de Deus. O erro é seu. E tudo que você fizer, você vai colher. Você está colhendo. Oh, amados de Jesus Cristo, embora haja a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, é necessário que haja conserto entre você e Deus. É necessário que haja arrependimento. Uma hora as coisas elas vão aparecer. E embora o seu erro tenha sido há 30, há 40, há 50 anos atrás, e não foi confessado o seu pecado, do seu pecado você responderá diante de Deus. E pode ser que esse pecado cometido há muito, e se foi grave, e esse pecado seu poderia ser denunciado à lei, e você pagar na justiça dos homens aquilo que você cometeu, ele não é esquecido por Deus. Você pode confessar o seu pecado por arrependimento a Deus, ser perdoado do seu pecado, mas você colherá aquilo que você plantou. Quando você confessa, ele diz: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. É verdade absoluta, porque é o próprio Deus que está dizendo: eu jogo nas profundezas do mar, eu não me lembro mais. Mas você está aqui, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele está dando oportunidade de você se arrepender e reparar o seu erro. Eu não tenho como mais reparar o meu erro. Já foi há muito. Como que eu vou fazer isso? É entre você e Deus. Salmos 103, 8. Salmos 103, 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Oh, amados de Jesus Cristo, quando Jeremias fala lá no livro das Lamentações, ele está dizendo: as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Está dando para você a oportunidade de, na infinita misericórdia de Deus, arrepender-se
de tornar-se para Deus, de reparar o seu erro e de servir a Ele, sem malandragem. No Evangelho não se dá para malandragem, não é conversa, não é inventar moda, é vida, na presença, sob a direção. O Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso amanhã. E conhecendo o nosso amanhã, mesmo sabendo que a gente vai errar, transgredir e pecar, Ele ainda nos permite existir. Ele é longânimo. Ele é de longo ânimo. Aí fala assaz, benigno. É mais do que bom. Ah, amados de Jesus Cristo, o erro de ontem não cancela o favor de Deus hoje. Você errou, você pecou, Deus está mostrando para você hoje aqui o seu pecado. Não endureça o seu coração, não. Se arrependa, se conserte. É a oportunidade de Deus para que você tenha uma vida abundante e possa prosperar daqui para frente. Deixa de vigarice com Deus, deixa de malandragem com Deus. Eu vou até usar uma expressão nossa, chula aqui, deixa de safadeza. Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Exerça o seu dom. Não queira o dom dos outros. A porção que Deus te deu é a que Deus deu para você. Ah, não, mas eu não quero essa, Deus, eu quero a outra. Mas quem deu para você foi Deus. João 1,16. O erro de ontem não conserva o favor de hoje. João capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós. Ninguém recebe mais do que o outro. Se um prospera mais do que o outro, é porque a fidelidade dele é melhor do que a minha. Porque ele vai para frente e eu não? É entre você e Deus. Porque é Deus que prospera o homem. Salmos 50, 1 e 2. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra, desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O erro de ontem não cancela o favor de hoje. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemos nele. Amados de Jesus Cristo, apesar das circunstâncias, Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos, por pior que pareça a nós. Então, amados de Jesus Cristo, se existimos hoje, é uma nova chance de Deus para nós. E vamos usar a expressão real, nós somos falhos. Então, uma nova chance para mim falho, para você falho, para nós falhos. Há pessoas que se acham melhor do que as outras. Batem no peito. Assim como aquele fariseu lá no templo que dizia que não era como os demais. Soberba, orgulho, falsa visão de si mesmo. Amados, eu estou aqui e você está aqui comigo. Na compreensão bíblica, nenhum de nós chegamos à estatura de varão perfeito.
tanto o que vos falo, como você que me ouve, de onde quer que você me ouça. É uma nova chance que Deus está dando para nós. Na aflição do encarceramento de Jeremias por causa de Deus, ele descobriu que o ser humano falha diariamente. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos de Deus, porque nós somos pecadores. Embora remidos, mas somos pecadores. Preciso de Deus na minha vida. Preciso mais de Deus na minha vida e preciso agradar a Deus muito mais, servir a Deus muito mais, obedecer a Deus muito mais. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há. Nunca houve e nunca haverá. Então, nós somos pecadores. Puxa vida, embora sendo pecadores, a misericórdia do Senhor nos alcançou nesta manhã. Deus é bom. Deus é fiel. Então, nós temos que nos tornarmos fiéis a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O amado Jesus Cristo, cuida de ti mesmo. Melhore a sua condição de filho. Melhore a sua condição de servo. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você precisa ser abençoado e abençoador. Se você retém aquele que abençoa, retém. Então, abre o seu entendimento. Abre a sua mente. Nós podemos chegar muito mais longe. Nós podemos alcançar muito mais vidas. Nós podemos abençoar muito mais pessoas. Oh, amados do Senhor, Deus sabe que precisamos de um recomeço a cada amanhecer. É por isso que nós devemos viver em compartimentos hermeticamente fechados. O que é isso, pastor? É viver um dia de cada vez. Como, pastor? Puxa vida. Você começou o dia e agradece a Deus pelo dia que você começou e sai debaixo da bênção de Deus. Olha que bênção. Mas você vai errar. Você vai pecar. E você vai se lembrar do erro que você fez, se o Espírito Santo está dentro de você, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele vos fará lembrar. Você vai chegar diante de Deus arrependido no final do dia e pedir perdão por cada pecado, porque pecado tem cor, tem nome, tem cheiro, tem forma. Pecado não é um negócio que, sabe? Não. Você sabe quando você erra por palavra,
Você sabe quando você erra por ações, você sabe o que você erra por atitudes. E até por palavras não verbalizadas, mas por pensamentos voluntários que você pensa acerca de. Dá para entender? Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Então, eu me arrependo, porque eu procuro estar no centro da vontade de Deus. Então, eu não vivo assim. Eu tenho razão, eu tenho consciência. Eu sei pela palavra e pelo Espírito de Deus que habita no meu coração aonde eu errei. Mas eu vou procurar não errar lá da mesma forma. Então, diariamente, a gente peca, Deus renova a sua compaixão todas as manhãs. Salmos 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Por quê? As misericórdias do Senhor não têm fim. É um estoque infinito de misericórdia sobre ti, sobre mim e sobre nós. Salmos 59, 16. Salmos 59, 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com a alegria da tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Oh, amados do Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada instante, as boas mãos do Senhor estendidas em nosso favor para nos socorrer. Terça-feira, 5 horas da manhã, caminhonete carregada para auxiliar um filho a entregar um equipamento no estado de Santa Catarina, a 110 horário, um barulho intenso do lado esquerdo, na roda direita, em uma curva, e o pneu murchou rapidamente e encostamos no acostamento e ali ficamos 2 horas até o socorro vir. Poderia ter capotado, poderia ter acidentado, e no acidente está minha mulher, minha neta, meu filho e eu. A bondosa mão do Senhor me alcançou. Na volta, a borracha do turbo que vai para o intercooler não aguentou o calor, porque não era de boa qualidade. O óleo começou a vazar. E eu percebendo nos marcadores a pressão do óleo vazando, posto que não chegava para completar o óleo. Chegamos na nossa casa com o motor sem fundir, porque as misericórdias do Senhor nos alcançaram. Oh, amados de Jesus Cristo, Deus sabe que precisamos dele, de um recomeço. Deus sabe que nós precisamos de um recomeço a cada amanhecer. Nós precisamos de mais uma oportunidade. Há muitas pessoas que, em seus relacionamentos falidos, pedem aos seus cônjuges: dê-me mais uma oportunidade, me dê mais uma chance. No trabalho, quando se erra alguma coisa, ou se erra várias vezes, e recebe um aviso prévio,
a pessoa diz ao seu empregador: dê-me mais uma chance para mim provar que eu sou melhor do que isso. Dê-me mais uma chance. Então, a cada manhã, quando Deus renova a sua misericórdia para conosco, Ele está dizendo para você: estou te dando mais uma chance para que você possa viver um dia melhor, para que você possa andar na minha presença melhor, para que você possa ser um ser humano melhor, para que você possa agradar o Espírito Santo que habita em ti, para que de fato as pessoas possam ver que Cristo vive em você. Então você tem uma necessidade de um recomeço. Deixa eu começar de novo. Salmos 103, 13 e 14. Salmos 103, 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O amado Jesus Cristo, você que se acha tanta coisa, você não passa de pó e cinza. E Deus sabe quem você é. E Ele renova a misericórdia dEle para que você comece. Que você comece de novo. Aquilo que você já recomeçou tantas vezes na sua vida. E prometeu tantas vezes da sua vida. Que você não pecaria mais. Que você não erraria mais. Que você não transgrediria mais. E aí você cai de novo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nem um vigor. Amados, esse salmo aí diz que os jovens se cansariam, mas os que confiam no Senhor renovariam as suas forças, subiriam com asas como águias, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Salmos 40, esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está me dando mais uma chance. Deus está te dando mais uma chance. Valorize a oportunidade que Deus está te dando para viver um dia na presença dEle, para o louvor da glória dEle, sendo testemunha dEle, servindo e amando a Ele. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa os pecados? Ninguém. Então, amados do Senhor, a soberania da graça de Deus nos alcança através da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Louvado seja o santo, eterno e glorioso Deus, todo-poderoso, criador e sustentador de todas as coisas, santo, justo, reto, piedoso, misericordioso, de amor, infinita graça, bondade e misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas são inesgotáveis.
Tenham todos vocês um bom dia e que esse dia possa ser valorado, porque agora você tem consciência de que você só está aqui porque as misericórdias de Deus não acabam. Se não fossem as misericórdias de Deus, você já tinha sido destruído há muito tempo. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa chance que Deus está te dando. Ouviram vocês que são testemunhas no ingresso de uma pessoa aqui à igreja em um tempo passado, esse pastor dizendo: você só tem mais uma oportunidade. Vocês se lembram, né? Muitos até ficaram irados com esse pastor. A oportunidade passou. Era só uma. Quantas eu tenho? Quantas você tem? Senhor, que possamos endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, que possamos reparar aquilo que transgredimos contra o Senhor e contra as pessoas. Eu oro no nome de Jesus. Amém.